Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Este é mais um dia de live do movimento Cuidar e Transformar. Quarta-feira a gente teve um imprevisto e infelizmente não foi possível, devido a problemas técnicos, fazer a live. Então acabou sendo transferida para hoje. E hoje teremos uma conversa com o psicólogo Maurício com o tema maternidade, um tema aí bem profundo e que vai bem de encontro, né, com o nosso propósito do movimento, que afinal de contas falar de maternidade é falar de cuidado. E enquanto a gente aguarda o pessoal ir entrando aí, eu queria deixar, antes de chamar o Maurício, um pensamento da escritora Cora Coralina, que eu achei bastante interessante para a live de hoje. E ele é assim: minha mãe não tinha estudos, mas tinha sabedoria. Não falava bonito, mas me ensinou a ser gente. Ela me alfabetizou no amor, na coragem e no respeito. E com esse pensamento, a gente tem o prazer de estar trazendo aqui na nossa live de hoje o psicólogo Maurício. Tema aí bastante sensível, né? E tem uma conversa bem necessária nos dias de hoje. Boa noite, Maurício. Boa noite. Gratidão em tê-lo aqui mais uma vez. Satisfação. Depois de uma série de problemas técnicos da Meta aí, proprietária do Instagram, lançaram uma atualização que corrigiu o problema das nossas lives. Então hoje a gente está aí gratamente em pleno funcionamento. Com certeza. Dá um alô aí pro pessoal, falar boa noite. Então eu queria dar uma boa noite para você, especialmente, seu convite, a oportunidade aqui, e dar uma boa noite a todos que estão assistindo a gente online. E a gente sabe do alcance desses vídeos a partir do compartilhamento. Então, é uma satisfação muito grande estar com vocês offline posteriormente também. Com certeza. É muito importante, né? E acho que a gente pode dar início já, né? A esse tema. Perfeitamente. O tema da maternidade é um tema bem complexo, porque ele tem muitas nuances. Sempre teve muitas nuances. Mas, especialmente hoje, pelas transformações sociais, pelas questões econômicas, pela mudança de tecnologia, camadas dessas de complexidade foram acrescentadas ao exercício da maternidade. Então, assim, nós podemos aproveitar o nosso encontro para falar sobre os desafios da maternidade nesse mundo contemporâneo e sobre as mudanças e tentar pensar e refletir juntos sobre alternativas em como lidar com isso, certo? Conto com você também, Luciano, para dar um direcionamento à nossa conversa. Afinal, não tenho propriedade para falá-lo, afinal sou do gênero masculino, tá certo? Então, nada melhor do que uma entrevistadora para direcionar o interesse de vocês com relação àquilo que a gente pode humildemente acrescentar, pela experiência que a gente tem e pelo estudo que a gente tem com relação a esse assunto. Tá? Sim. Esse assunto da maternidade hoje, eu classifiquei 4 grandes grupos de desafios. Os primeiros estão relacionados à dificuldade da mulher moderna, contemporânea, conciliar trabalho e o cuidado com a família. O segundo diz respeito a uma sobrecarga mental e emocional que o exercício da maternidade por si só, ele já sempre estabeleceu e agora, no mundo contemporâneo, com essa aceleração frenética, o quanto que é custoso, desequilibrante e às vezes até adoecedor.
nós temos também uma questão para falar, que é o estigma, o conceito da maternidade perfeita difundido nas redes sociais, especialmente por influenciadoras de grande alcance, e por uma questão ética eu não vou citar o nome, e a gente tem, por fim, a falta de desigualdade na prática da maternidade pela questão do gênero. Normalmente, a mãe fica com a maior parte ou toda a carga da maternidade. Então, temos esses 4 tópicos para abordar, e aí você decide qual que é o mais curioso para a gente começar a conversa. O mais curioso é que, assim, a sequência que você falou é exatamente bem parecida com a minha sequência aqui. Então, a gente está bem conectado aí. Eu acho que a gente poderia começar a falar sobre essa questão do equilíbrio, né? Mãe, maternidade, mulher. O equilíbrio, ele é possível. O que não é possível, ou que pelo menos eu não consigo fazer como psicólogo, é conseguir retirar da mãe um sentimento de culpa. Porque existe uma frase popular que diz: quando nasce uma mãe, nasce a culpa. O que eu quero dizer com isso? Uma mãe que eu atendo, que se dedica muito aos filhos, ela se sente culpada por negligenciar o trabalho. Uma mãe que se dedica muito ao trabalho se sente culpada por negligenciar os filhos. Então, é uma equação sem solução, tá certo? Então, o meu trabalho, cabe dizer, infelizmente, já que não tem solução para essa questão, vamos aprender a conviver com um sentimento de culpa, apesar da certeza que ele é totalmente injusto. Afinal, o exercício da maternidade é uma das tarefas mais complexas e exigentes que existem dentro da existência humana. E compartilhar essa tarefa com outras obrigações é algo que muitas vezes é altamente desequilibrador. Então, a gente tem algumas coisas aqui para poder chamar a atenção e refletir. Primeira coisa o mercado de trabalho é excessivamente competitivo. E no ambiente competitivo, cada ponto conta. Então, a questão da mulher ter a maternidade e o benefício extremamente justo da licença maternidade faz com que a mulher seja preterida em termos de contratação comparativamente com homens dentro de uma faixa etária. Não é incomum, de uma forma sutil, departamentos de recrutamento e seleção sondarem para ver se essa mulher tem algum tipo de ambição na maternidade, porque isso poderia ser um impeditivo. Essa prática é uma prática, além de imoral, é uma prática ilegal, porque caracteriza uma discriminação. Mas, infelizmente, o mundo não é como a gente imagina e isso acontece. Segunda coisa, diz respeito à falta de políticas de apoio. Nós não temos creches aparelhadas em quantidade suficiente para atender a necessidade dessas mães, e quando as temos, ela não está dentro das características. Eu só aceito a criança depois dos 2 anos. Até lá eu faço o quê? Se a minha licença maternidade é de 6 meses. E às vezes eu precisei adiantar um pouquinho no final da minha gravidez. As empresas pouco aparelhadas ou conscientes da necessidade da flexibilidade de horário da mãe diante da maternidade. Afinal, uma criança ela tem uma quantidade enorme de imprevistos, especialmente questões relacionadas à saúde. Todo mundo aí que lida com criança sabe o quanto que a primeira infância é formadora do sistema imunológico, e qualquer socialização
acaba tornando a criança uma esponjinha de infecções viróticas e bacterianas, quando não é outra coisa. E muitas vezes a empresa não entende ou não tem bons olhos com relação à necessidade da mãe da atenção e cuidados médicos ao seu filho. Então, precisamos de uma conscientização maior com relação a isso. E, fora isso, outras políticas públicas que poderiam estar incentivando. Afinal, a mulher é uma força de trabalho altamente necessária na sociedade contemporânea. E, diante disso, é injusto que ela tenha o mesmo tipo de tratamento por conta justamente dessa diferenciação. E quem faz essas políticas e rege esse tipo de ação, muitas vezes preconceituosa e discriminatória, normalmente é casado e tem filhos, ou com certeza foi filho de uma mãe que precisou de um bom tempo para cuidá-lo e tê-lo hoje na posição que ele ocupa de liderança no mercado organizacional, tá certo? E a gente tem, por último, aquela questão, que é a questão da autocrítica e da culpabilização. Porque eu preciso dar conta da maternidade e eu preciso dar conta do meu trabalho. E existe uma relação entre qualidade e quantidade. Quanto maior é a quantidade de responsabilidades, menor é a qualidade. Então, a gente trabalha aí numa questão de conscientização a respeito da divisão equilibrada entre as tarefas e da impossibilidade de uma tarefa interferir na outra. E achar meios que isso aconteça sem gerar um sofrimento psicoemocional na mulher, porque é injusto que ela pague esse preço por conta de um benefício que ela oferece, que é ser mãe. Não sei se você concorda ou não. Totalmente. Esse assunto aqui é polêmico, tá? Eu tenho certeza que acabando essa live, eu vou ser muito odiado, tá certo? Imagina. Porque muita gente vai se sentir contrariada com alguns posicionamentos, mas eu posso garantir para vocês que o que eu trago aqui não é fruto do meu achismo, não tirei das vozes da minha cabeça. Tudo aqui que eu trago diz respeito a estudos e vivências daquilo que acontece dentro do ambiente organizacional. Todo mundo sabe o quanto que eu frequento organizações, sejam elas públicas e privadas. Então, eu estou no meio do negócio e, além disso, atendendo mães e atendendo empresários, chefes, supervisores, e consigo ter uma apreensão dos dois lados da moeda, certo? Então, o que eu estou falando aqui não é embasado no achismo, mas em observação, tá? Maurício, deixa eu entrar ainda em relação a esse quarto itemzinho aí que você falou, da maternidade com trabalho. Uma das questões que a gente acaba vendo muito também na mulher é a questão da depressão pós-parto. Ela não conseguir conciliar tudo, né? O papel de ser mãe, Então, deixar o papel de mulher. sim. A depressão pós-parto, ela tem fatores que são fisiológicos e ela tem também fatores que são psicológicos, emocionais, tá certo? Alguns casos, um percentual de casos de depressão pós-parto, ele tem alguns fundamentos psicanalíticos do inconsciente. Medos, situações traumáticas, questões que acabam disparando na mulher um desequilíbrio orgânico, gerando uma alteração dos hormônios cerebrais que a gente denomina como depressão pós-parto. É um quadro médico, é real, não é frescura, é físico e precisa ser tratado por um médico especialista. Esse quadro de depressão pós-parto, ele também pode ser desencadeado pelas variações hormonais da gestação.
E esse quadro também pode ser disparado por interação química da anestesia no caso de parto cesariano. E esse caso também pode ser disparado por condições posteriores ao parto, que é um evento que, para muitas mulheres, tem uma intensidade emocional muito grande e que desperta uma espécie de gatilho ou cair de ficha, que a partir de agora sua vida vai mudar completamente e existe um ser em completa dependência da sua pessoa. Então, eu citei aqui, no mínimo, os 4 fatores principais que aparecem na depressão. Porém, independente das causas, é uma questão biológica, fisiológica, uma doença real que precisa ser tratada medicamentosamente e, de preferência, também acompanhada terapeuticamente. E isso tem como prerrogativa um acolhimento e entendimento da família com relação a essa condição e a formação de uma rede de apoio para esse momento em especial que não afeta a mulher, a mãe, afeta também profundamente a criança. Por quê? Nos primeiros meses pós-nascimento, mãe e criança compartilham de um psiquismo só. A criança não se diferencia da mãe. E uma mãe doente de depressão pós-parto, ela vai ter uma influência nessa criança. Então, por isso que uma rede de apoio é fundamental para que esse prejuízo venha a ser minimizado ou até eliminado, para que possa haver o desenvolvimento natural do bebê e essa mãe sair desse quadro o mais rápido possível através de um apoio especializado. Médico, psiquiátrico, neurologista, endocrinologista, psicólogo, e aí vai. É uma equipe que trabalha em conjunto aí para que isso não aconteça. E é muito difícil, tá? Porque é uma fase muito sensível. Não só para a mulher, mas para todos que estão ali. A Sheila colocou um comentário aqui. O problema é que quando nasce um filho, muitas famílias esquecem das mães. E o que você acha que ela quer dizer com isso? A mãe, ela está numa fase super sensível, né? Está super carente. Então, de repente, essa atenção excessiva só para a criança vai tornando ela mais Interessante colocação. Ainda, né? Interessante, entendi. Então, a colocação dela diz respeito a quê? Que o foco vai para o bebê e, na verdade, a mãe precisaria também do mesmo tipo de atenção devido a essa condição de sensibilidade emocional por conta de todos esses elementos. Muito boa a colocação da Sheila. Sim. Podemos, então, agora falar sobre o segundo item, né? Acho que isso aí. Sobrecarga mental e emocional, tá certo? Entramos na parte mais polêmica, tá certo? Conforme a maternidade vai avançando nos anos cronológicos da mulher, ela vai ficando mais custosa ou cara emocionalmente para a mulher. O que você quer dizer, Maurício? Uma moça, quando tem um filho com 19 anos, essa maternidade tem um custo emocional relativamente baixo, barato. Uma mulher de 37, quando tem um filho, primeiro filho, esse custo emocional é muito maior. Por quê? Porque com 19 anos existe um grande teor de imaturidade e de inconsciência ou inconsequência das responsabilidades da maternidade. Conforme uma mulher vai avançando na sua idade,
os seus 30, 35, 37, hoje não é incomum mães de 40 anos, o nível de maturidade, de noção de consequência, de noção da importância da maternidade é muito maior. E junto com isso, potencializam-se os medos, potencializa-se também a cobrança relacionada a essa questão aí, e também existe, nós não podemos negar, a diminuição, apesar da mulher contemporânea cultivar hábitos extremamente saudáveis em todos os sentidos, mas existe uma disposição e uma energia menor para as demandas dessa maternidade. Maurício, você está sendo etarista, preconceituoso com a idade? Não. Eu estou falando a verdade, tá certo? Uma moça de 19 anos, ela é convidada a acordar 3 vezes durante a noite para amamentar o seu bebê, no dia seguinte, ela está tranquilona, porque o organismo dela é novinho. Mas uma mulher com seus 39, quando ela é convidada a acordar 3 vezes por noite, no dia seguinte, ela vai estar no estado de esgotamento e cansaço. Sim. Mas você, então, está sendo preconceituoso, machista? Não. A gente que é homem é a mesma coisa. Um pai de 20 anos, ele tem uma energia e disposição para acompanhar a paternidade à prova de bala, tá certo? Um pai de 40 anos, ele já fica facilmente esgotado. Então, não é uma questão de gênero aí, é uma questão de realidade aí, tá certo? É Então, fisiológico, né? É fisiológico. Nós não podemos negar, tá certo? Então, a sobrecarga mental e emocional de uma gravidez, conforme vai se avançando, e nós temos muitas estatísticas a respeito de, principalmente, nas classes socioeconômicas C+, B e A, de mulheres engravidando com uma faixa etária lá no limite, tá certo? E isso tem o seu preço. Também tem as suas vantagens. Porque uma mãe de 19 não tem maturidade para aproveitar e gozar dessa maternidade no valor e na importância que ela tem. Já uma mãe de 39, ela vai extrair o máximo de felicidade, de alegria, de realização, porque ela já tem maturidade para isso. O que você quer dizer? Que tudo na vida tem um ônus e um bônus. Tudo tem um ganho e uma perda, tá certo? Só que como a gente está falando de sobrecarga mental e emocional, é necessário colocar essa questão aqui, que ela é extremamente importante, tá certo? E aí a gente tem que as mulheres, por conta da mudança social, elas entram no mercado de trabalho obrigatoriamente, porque a mulher, hoje, ela é extremamente necessária, o termo é fundamental, para a renda familiar. Então, a maternidade, além da sobrecarga, ela ainda vem trazer a questão do segundo turno. Trabalho o dia inteiro e quando chego em casa, ainda tenho que exercer os cuidados domésticos, familiares, acompanhamento escolar, e isso quando não existe demandas do marido, tá certo? Outra questão que é muito premente, que é desequilibrada, lógico, de forma generalizada, existem exceções para todos os casos, toda regra tem exceção. A mulher, ela é aquela que carrega e que porta a grande parte da preocupação com o bem-estar, educação e futuro dos filhos. Ah, mas o pai não se preocupa, não educa, não pensa? Pensa, mas não tanto quanto a mãe, certo? Ah, mas eu conheço um pai que se preocupa tanto quanto a mãe. Beleza, é uma exceção. E a grande maioria não, certo? Isso acaba levando a níveis de estresse e ansiedade. A mulher, por conta dessa sobrecarga aí, em termos de preocupação, de carga que coloca sobre os ombros, como a maternidade sendo mais
obrigação dela do que do marido. E a gente tem um outro elemento aí fundamental, que é uma mudança do contexto social, mas, na verdade, é uma mudança do contexto de vida em geral. A mulher, ela viveu a vida se dedicando prioritariamente à sua individualidade, às suas questões e à sua liberdade. A partir do momento que ela engravida e vai ter esse bebê, a doação ela é extremamente grande. Afinal, por definição, maternidade diz respeito à doação do seu tempo, do seu amor, dos seus pensamentos, das suas atitudes, do seu cuidado, de tudo de melhor que você tem para o seu filho. E isso é uma mudança muito grande de paradigma. Eu passo de viver em função da minha pessoa para viver em função do meu filho, tá certo? Vivemos hoje também uma boa quantidade de mães que não têm uma rede de apoio, tá certo? Não tem uma mãe, não tem uma sogra para poder, principalmente no primeiro filho, oferecer aquele suporte, aquele encaminhamento e aqueles conselhos tão necessários que vão facilitar muito o progresso. E aí cabe essa mãe recorrer à rede social, não à rede familiar, que é extremamente prejudicial, tá certo? Se por um lado você tem todas as informações necessárias para o bom exercício da maternidade, você tem também todos os efeitos colaterais que possam existir, elevando o teu nível de ansiedade por conta de coisas que podem acontecer, mas que normalmente não acontecem. O que você quer dizer? Olha, apareceu umas brotoejazinhas no flanco direito da minha filha bebê. Eu não tenho vó para perguntar, que aquilo é simplesmente uma alergiazinha, uma dermatite. Não tenho sogra, eu entro no Google e lá eu posso ter um diagnóstico de uma doença gravíssima, o que faz com que eu tenha um mini derrame, um surto até chegar no pronto-socorro, no hospital, e verificar que aquilo não é absolutamente nada, tá certo? É só isso, Cristian, não. A ausência de uma rede social de apoio, mãe e sogra, e a utilização da rede social, ela tem como benefício oferecer uma quantidade de informação ilimitada, mas ela não oferece o suporte emocional. Calma, filha. Isso daí não é nada. Fica tranquila que tudo vai dar certo. Eu estou aqui. Isso o Google não consegue fazer, tá certo? Isso a inteligência artificial ainda não é capaz. Então, essa mãe, ela fica com a informação, mas não fica com o suporte afetivo, a tranquilidade, a segurança e a proteção que essa rede familiar poderia oferecer. E tem o isolamento também, tá? Aquele grupo que eu fazia parte, agora na minha maternidade, eles só vêm visitar, dá aquela passadinha rapidinho e vaza, porque eu tenho a dedicação à criança e elas têm a grande dedicação à vida delas, né? Então, eu me sinto afastada e demora um bom tempo para que eu consiga me integrar à bolha de interesse das novas mães. E aí é uma migração entre a bolha das que não são mães para a bolha das que são mães. E esse intervalo normalmente é sofrido. E é bem diferente, né? As bolhas também, né? Tem todo esse período de adaptação que é bem... Às vezes, algumas mães, elas ficam contentes de poder compartilhar as angústias com outras que estão vivendo a mesma coisa. Mas, numa grande parte das vezes, ela fala assim, eu precisaria de um tempo com mulheres para falar sobre coisas que não são o meu filho ou a minha filha, porque eu já não estou aguentando mais. Eu precisaria conversar sobre outros assuntos. E quando mães se juntam, o assunto é só criança.
e afins. Sim. Mas é difícil, né? Você, como uma mãe recente, manter o contato e conversar com outras pessoas que não sejam aquilo que você está passando, né? Então, é como eu te falei, né? É uma migração, você vai achar, demora um pouco, depois que você acha, tem essa integração, mas é uma integração que envolve uma migração de assunto, da mesma forma que houve uma migração de investimento. Porque antes, o meu investimento de tempo, de dinheiro, de energia, de pensamento, de sentimento, era na minha individualidade, na minha vida, nos meus hobbies. Agora, a maternidade me chama a viver a vida para o meu filho. A maternidade diz respeito a uma doação incomparável. Incomparável. Porque você tem um serzinho ali, e se não for você, ele não sobrevive. Então, esse é o tipo de entendimento que ele é importante e fundamental. E qualquer pessoa com o mínimo de responsabilidade acaba se envolvendo com isso numa intensidade muito grande, que acaba causando esse desgaste, essa perda de energia psíquica e emocional. Isso está errado? Não! Está certo, faz parte. Sempre existiu. Agora é um pouco pior, porque a nossa vida é mais frenética. Agora é pouco pior, porque a gente é mais isolado socialmente. Agora é um pouco pior, porque tem a questão do trabalho. Agora é um pouco pior, porque tem a questão da mudança de faixa etária da maternidade. E aí vai. Então, assim, muitas coisas pioraram. Ah, teve coisa que melhorou? Claro. A tecnologia e o mercado de consumo de itens e produtos para bebê melhorou 10.000%. Você pode comprar qualquer item relacionados à maternagem aí, pela Shopee, que está acessível imediatamente a você. Vai usar ali 2, 3 semanas, mas tem. Outra forma de fuga também poderia ser atividade física, né? Fazer uma yoga, uma meditação, algo que conseguisse silenciar um pouquinho a mente dessa mulher também, né? Só que para isso, nada favorece. A questão da amamentação, a questão da jornada de trabalho, a questão de uma divisão desequilibrada de atividades entre a esposa e o marido, entre a mãe e o pai, porque é um desequilíbrio também nas atividades de cuidado à criança, são as visitas. Então, assim, já é difícil dar conta do que tem que dar conta. E aí, como é que eu vou tirar um tempo para cuidar de mim? Seria o ideal? Óbvio, mas infelizmente não é o que acontece na prática do dia a dia, certo? A mãe de primeiro filho, especialmente, hoje na contemporaneidade, é a pessoa que está se movimentando demais, se debatendo para ficar com o nariz fora da água, de tanta responsabilidade, tanta atividade, então não é fácil, tá? Sim. E outro assunto polêmico é a ausência dos pais, ou ausência total, ou ausência presente dos pais nessa questão de ajudar. Não existe uma definição clara sobre o que é pior. Uma mãe que não tem a presença física do marido dentro de casa, ou uma mãe que tem a presença só física do marido dentro de casa. Ainda não existe um consenso sobre isso. O que seria o ideal é que tivesse a presença física e também uma presença emocional, uma presença na função paterna, que é segurança e proteção. E, especialmente na contemporaneidade, uma divisão equilibrada de tarefas domésticas e uma divisão equilibrada da maternagem, que é o cuidado da criança. O pai não consegue amamentar? É óbvio, mas ele consegue sim colocar para dormir, consegue olhar a criança, consegue trocar uma fralda,
consegue dar um banho. Quando ele quer, ele consegue qualquer coisa. Só que muitos homens, eles vêm de uma cultura machista, aonde a própria mãe dele sofreu a ausência do marido quando teve ele, e mesmo assim educou essa criatura para não ser um pai participativo, tá certo? Então, o que a gente propõe é uma revisão dessa divisão dos papéis e quando a mulher, de posse de todo o seu otimismo, de posse de toda a sua fé e esperança no mundo, de posse desse desejo de realização da maternidade, que ela não se esqueça de olhar para o lado e ver quem é a figura que ela escolheu para ser o doador genético para o seu filho e, depois, a figura do sujeito que vai estar ali dividindo. E que essa conversa seja bem acordada para que esse filho seja um projeto de ambos, não só um projeto da mulher, onde o marido entra somente como doador de material biológico, tá certo? Sem dúvida. Acho que dessa segunda pergunta a gente conseguiu esgotar, né? O quê? Ah, sim. Os assuntos. Gostaria que você falasse também que hoje a sociedade dividiu as mães de diversas formas, né? Inclusive de mães de pets. Posso falar de outra coisa antes? Pode. Depois a gente volta a isso no final, tá? Tá. Tem coisa pior que isso. Que eu vou falar no final. Eu gostaria de falar sobre questões subjetivas. Questões sobre o conceito de maternidade perfeita. Esse conceito de maternidade perfeita, da mãe perfeita, da mãe santa, de Maria, mãe de Jesus, não é de agora. Isso sempre existiu. Mães, avós, bisavós, todas elas foram induzidas através de conceitos culturais e sociais de que mãe é uma entidade, que mãe é perfeita, que ser mãe é padecer no paraíso, e isso que aquilo. Então, a mãe começa a acreditar que ela tem como obrigação ser uma pessoa acima da própria humanidade. Então, a gente vem aqui, de alguma forma, liberar essa mãe dessa autocobrança e essa autoexigência. A maternidade, ela não te beatifica, te santifica, nem cobra de você uma conduta de perfeição, ou o aprimoramento dos seus sentimentos, ou um controle daquilo que você pensa, ou até o controle de algumas atitudes que são humanas e naturais. Mãe é uma mulher que transou com o pai, engravidou e teve um filho. E ela continua sendo a mesma pessoa. Ela não se transformou, não mudou. É um ser humano. E como todo ser humano tem qualidades e tem defeitos. Como todo ser humano, erra e acerta. E quando erra, não erra na intenção de dolo, na intenção de prejudicar, na intenção de fazer o mal. Erra tentando acertar, tentando fazer o seu melhor. Mãe não tem manual, não nasce manual, não tem manual lá dentro da placenta. Quando tira o nenê, é só o nenê. Não tem como fazer. Não tem curso de maternidade. Mas por que não tem curso? Se na internet tem curso para tudo. Porque maternidade é um fenômeno individual. Quem inventar um curso de maternidade vai ter que fazer um curso para cada mãe, cada mulher, cada lugar, cada situação, cada particularidade. Isso não existe. Então, a maternidade é uma experiência única. E dentro dessa particularidade, a gente está aqui para tentar desonerar ou tirar o peso dos ombros da mulher desse conceito de perfeição, onde eu não posso errar, aonde eu não posso. Não pode. Claro que você pode, você é humana. Você está fazendo o seu melhor com aquilo que você pode. Sua avó errou muito com a sua mãe. E ela está aí, teve você. A tua mãe errou muito com você. E você está aí, teve o seu filho.
E está tudo certo. Errou tentando acertar, errou por amor, errou porque é humano. Tudo bem. E aí, tem mais uma questão que eu gostaria de trazer através de um autor psicanalista inglês chamado Donald Winnicott. Ele cria um conceito chamado mãe suficientemente boa. Preste atenção nisso, que é muito legal. Você que tem um filho, se esforce para ser uma mãe suficientemente boa. Mas por que suficientemente boa? Porque se você for uma mãe boa demais, você estraga o seu filho. Se você for uma mãe muito ruim, você estraga o seu filho. Então, o que você precisa ser? Você precisa ser uma mãe suficientemente boa. E o que é ser suficientemente boa? É se permitir ser humana naquilo que você é. Mas e se eu errar? Se eu errar, eu estou desenvolvendo no meu filho resiliência e força para poder lidar com o meu erro e sair mais evoluído, mais maduro e lidando com a natureza da vida. Afinal, a maternidade, ele é o presente de Deus, aonde você recebe uma alma para poder trazer a vida aqui na Terra, para poder amar, cuidar e educar e preparar para devolver para a vida. Se eu criar o meu filho numa bolha de suposta perfeição, eu não estou preparando ele para a vida, porque a vida não é perfeita. Ele não é perfeito. Então, uma mãe, ela precisa ser somente humana e, se ela for suficientemente boa, ela já está cumprindo com 100% da sua finalidade. Fala mais sobre isso. Eu amo muito a minha mãe. A minha mãe foi uma excelente mãe. Só que ela cometeu vários erros. E cada um dos erros que minha mãe cometeu serviu para eu ser a pessoa que eu sou hoje. Agradeço a ela por todos os acertos e agradeço na mesma intensidade por todos os erros que ela cometeu. Porque isso me moldou na pessoa que eu sou hoje. Então, não se cobre uma maternidade perfeita. Se cobre somente o seu esforço. Se hoje eu errei com meu filho, eu deito a cabeça no travesseiro, tranquila, e durmo com a consciência em paz, porque eu errei me esforçando e tentando fazer o melhor. E através da autocaridade, do autoamor, da autoestima, eu aceito a minha humanidade e entendo que, por não ser perfeita, ser simplesmente humana, uma hora ou outra eu vou fazer alguma coisinha que o meu julgamento determina que podia ter sido feito melhor. Isso é ruim? Isso é simplesmente esse processo de melhoria contínua e de aprendizado que todos nós estamos sujeitos, não mães e mães. Então, essa questão da mãe suficientemente boa, gostaria muito que vocês ficassem com isso. E se você for uma pessoa interessada e curiosa, entra na internet e procura Donald Winnicott, Mãe Suficientemente Boa, e você vai ficar surpreso da quantidade de informação relevante e apaziguadora das ansiedades e cobranças desnecessárias. Certo, dona Luciana? Certinho. Só que não é só isso, tem mais alguma coisa. Afinal de contas, ninguém é perfeito também, né? Ninguém não dá para a gente cobrar a perfeição de ninguém. Não. Perfeição é atributo de Deus, não nosso. Eu falei que desde a nossa bisavó, avó, mãe e a gente tem essa cobrança cultural que coloca na mãe um peso da perfeição. E que o Donald Winnicott tenta aliviar esse peso através dessa liberação e você ser humana. E sendo humana, você vai ser uma boa mãe. Só que além dessa questão cultural, hoje, nós temos um fenômeno das redes sociais, aonde você vê fotos de mães tendo atitudes extraordinárias.
E as pessoas que seguem esses influenciadores mães com essas atitudes excepcionais, de forma ignorante e indevida, acabam comparando a sua maternidade com a maternidade da outra. Eu sou mãe e eu sigo uma influenciadora digital que ela, depois de 3 meses de ter o filho, está com uma barriga chapada. E eu olho para minha barriga aqui e eu tenho vontade de chorar, porque como eu fiquei depois de ter o meu filho. Isso é uma comparação injusta. A pessoa que você segue na rede social, que teve um filho, ela é uma influenciadora digital. Ela passa 4 horas na academia, ela passa mais 3 horas fazendo procedimentos estéticos. Ela tem uma nutricionista só para ela tem uma cozinheira ou um restaurante que manda as marmitinhas veganas para ela com os suplementos. Ela vive de vender uma imagem, que é uma imagem construída. Como é que você pode comparar a tua vida, a tua genética, o trabalho que você executa, mais a maternidade, com essa pessoa? É uma bruta sacanagem que você faz com você mesmo. Então, Maurício, dá uma sugestão para mim. Para de seguir essas pessoas, porque isso não agrega nada na vida sua. Para. Se for para seguir, siga a gente que vai te ensinar coisa boa, não que vai fazer você se sentir miserável e culpada por não conseguir atingir esse ideal de perfeição que só é atingido baseado nesse nível de investimento. Sim, e essas influenciadoras, elas têm uma rede de apoio muito grande, né? Tanto para elas como para os filhos. Não só familiar, mas não, tem 2 babá que operam em turno, cozinheira, faxineira, lavadora, aí criança. O que é isso? De quem você está falando, Maurício? Eticamente, não é legal eu falar que eu estou falando da Virgínia, que eu estou falando da Vitube. Então, eu não vou fazer isso, tá certo? Vocês não sabem disso. E são essas pessoas que eu estou me referindo. Aí você olha lá, a Vitube, ela teve 3 filhos e está maravilhosa. Mas, óbvio, ela passa o dia inteiro fazendo atividade. Ai, mas o marido dela é tão participativo. Esqueci o nome daquele cara. O marido da Vitube. Peraí. Paciente, pessoal que está me assistindo. Eu não sei também. Alguém aí sabe também? Poderia É do colaborar? BBB, é do BBB. Eliezer participou do BBB. Nossa, o Eliezer, eu sigo a Vitube e o Eliezer é um pai maravilhoso. O Eliezer, ele dá banho no bebê, ele troca fralda, ele fica com a criança. O Eliezer não trabalha. Ele vive do dinheiro da Vitube e das propagandas e publicidades. Como é que você vai comparar o seu marido, que trabalha o dia inteiro, com o Eliezer, que ele tem como atividade profissional aparecer nos vídeos da esposa, posando de bom pai, fortão, bonitão, paciente, carinhoso, atencioso, que não se irrita com nada, uma cara ótima depois que acorda. Vocês estão entendendo? É mentira, não caiam nessa. E, de preferência, para a sua saúde mental, bloqueie essas pessoas para você acompanhar a gente de verdade, de carne e osso, para ver a realidade, que não tem nada a ver com isso. Perfeito? Perfeito. Fala, o que você ia perguntar? Mãe de pet, mãe do quê lá? O que é para terminar nossa conversa? Não, antes eu vou até. Teve um comentário aqui que eu gostaria até que você falasse um pouquinho. A Vanderlei, ela comentou assim: ultimamente eu tenho sido mãe da minha mãe. Sim. Eu já fiz uma fala sobre envelhecimento aqui. Acho que não. Então, fala para ela ter paciência, que a próxima live a gente fala sobre envelhecimento.
O nosso envelhecimento e o envelhecimento das pessoas que a gente ama. Porque o assunto é muito extenso para poder abordar numa live de maternidade de crianças, tá? Pode ser? Desculpa, viu, querida? É que a gente vai aproveitar a sua ideia como gancho para um próximo encontro. Para um próximo. Uma coisa também que eu observo ainda em relação mães e filhos é a questão de autoridade mãe, autoridade pai. Às vezes a gente vê um conflito entre educação de pai e mãe e acaba influenciando o filho, né? Como psicólogo, eu já expliquei e vou repetir aqui nessa live. Ter um filho não pode ser um projeto somente da mulher. Tem que ser um projeto de ambos, com comprometimento de ambos e com planejamento de ambos. Infelizmente, não é isso que acontece. Normalmente, o sonho da maternidade é da mulher, o sonho da paternidade do homem é já ter um filho pronto, adulto, que não dá trabalho, de preferência que goste das mesmas coisas que eu gosto, que é andar de bicicleta, torce para o mesmo time que eu torço, e se por um acaso ele está me enchendo muita paciência, eu mando ele amolar a mãe para que eu fique tranquilo em casa, tá certo? Normalmente é isso. Lógico, para toda regra tem exceção. Então, assim, maternidade deveria ser um projeto conjunto entre pai e filho, certo? Aí a gente tem, tendo um projeto conjunto, um acordo de a educação, ela segue determinados valores. E esses valores têm que estar em concordância. Se existe uma discordância entre pai e mãe, essa criança, se utilizando da esperteza, não do raciocínio, porque ela não tem idade para isso, mas uma criança muito pequena, ela já tem uma percepção de quem é mais maleável para eu poder fazer com que a minha vontade seja feita do jeito que eu quero e na hora que eu quero. Se aproveitando da divisão dos dois para poder incidir numa atitude birrenta ou mimada, certo? Então, os pais, por obrigação, têm que concordar e um não desautorizar o outro. Outra coisa que eu percebo também é ou a mãe ou o pai, num processo de insegurança pessoal, da sua baixa autoestima, não confiando no amor do seu filho, tem medo de contrariá-lo através da educação. E educar é falar não. Educar é proibir. E muitos pais ou mães abrem mão da educação com medo de perder o amor do filho. E aí nós temos em casa um policial bom e um policial ruim. Então, a mamãe é ruim e o papai é bonzinho. Ou o inverso. Por quê? Porque ele é bonzinho? Não. Porque ele tem medo de, se ele educar e contrariar, o filho vai gostar menos dele. Que ideia pobre e ignorante. O seu filho nunca vai deixar de te amar porque você é pai dele. O seu filho nunca vai deixar de te amar porque você é mãe dele. Por pior mãe que você seja, por mais incompetente pai que você seja, existe um amor filial. E esse amor filial, ele é inabalável. Quando você fala não para o seu filho, ou dá uma bronca nele, ou põe ele de castigo, ele fica frustrado e contrariado, com o limite. Pode até sentir raiva, mas nunca vai deixar de amar você. Então não caia na falácia de que ser bonzinho garante o amor do seu filho. Ser bonzinho garante a não educação do seu filho e, na maior parte dos casos, o não respeito da parte dele. Porque ele vai ver que você é banana e ele consegue tirar de você aquilo que ele quer. Afinal, você tem medo de perder o afeto dele. Eu falei que as pessoas iam me cancelar depois dessa palestra? Dessa live? Eu falo para você não acredita. Não vão, não, de jeito nenhum. Vão, porque ninguém gosta de ouvir essas coisas, tá certo? Com certeza. Mas é bom porque vai fazer com que as pessoas reflitam, né? E outra coisa, a gente nunca consegue agradar todos também, né? Não faço conta, não. Estou muito bem com isso, tá certo? Mas eu estou só avisando, tá certo? Um outro ponto que eu acho também que seria interessante a gente estar falando hoje é a questão da sociedade, como que ela está lidando
com as mães que decidem ter filhos de uma forma diferente das tradicionais, né? Então, seriam as mães que não têm, as mulheres que não têm filho, e resolvem ter filhos pets ou adotados, ou de outra forma. Olha, existe diferença muito grande de uma coisa e outra. Um filho adotado é um exercício de amor incondicional, porque eu escolhi amar uma pessoa que, inclusive, não tem uma conexão genética comigo. É uma escolha extremamente importante, que exige um nível de responsabilidade muito alto e uma grande preparação da pessoa. Haja visto o fato que, para você conseguir uma autorização de adoção, você tem que passar por todo um processo que inclui avaliações psicológicas oferecidas pelo poder público através da vara da infância e juventude, tá certo? Agora, e isso é altamente louvável, tá certo? É um gesto de amor genuíno ter um filho que não é de sangue. Então, a gente discrimina, a gente separa uma coisa da outra. Agora, se você vier falar a respeito de mãe de pet, mãe de planta, e agora um fenômeno maravilhoso, que é a mãe do reborn, aí a gente pode falar de outras questões, certo? Fomos invadidos nos últimos 10 dias por uma avalanche de vídeos dessa grande moda que está acontecendo, que são as mães de bebê reborn. Quem não sabe, são aquelas bonecas altamente realísticas, onde essas mães adultas brincam de boneca, tratando o bebê reborn exatamente como se fosse uma criança. Esse fenômeno não deixa de ser uma expressão de afeto, só que somente é um objeto inanimado, o que é muito fácil. Um bebê reborn, ele não fica doente, ele não chora de madrugada, não acontece nada, ele vai ter todo o meu amor e o meu carinho, como uma coleção de carrinho, uma coleção de selo, uma coleção de caneca, como qualquer outro objeto, tá certo? Eu posso até projetar uma identidade, mas sabendo que aquilo não passa de um brinquedo, um substituto parcial. Então eu dou nome para ele, eu compro roupinha, eu durmo junto, eu finjo que eu levo no médico. Tudo isso está de acordo, mas é classificado isso daí como simplesmente uma fantasia. É algo negativo? Não, de forma nenhuma. Cada um pode ter o seu hobby. Criticar uma mãe de bebê reborn seria a mesma coisa que criticar uma pessoa que tem o hobby de, por exemplo, entalhe de madeira, que tem, por exemplo, como hobby a pintura, que tem como hobby construção. Não importa. São brincadeiras, hobbies, atividades lúdicas. Está tudo certo. Mas existe uma sublimação do desejo materno? Pode ser que sim, pode ser que não, mas sempre vai ser parcial. Agora, quando a gente fala de seres animados, no caso animais, mãe de pets, mãe de cachorros e mãe de gatos, aí nós estamos falando de uma interação. E interação, o que que é? É uma dialética, uma via de mão dupla, aonde o animal ele recebe o amor e ele retribui o amor. Então, é uma relação extremamente sadia, é uma relação necessária, é uma relação ancestral e ela merece ser respeitada e valorizada. E não deve ser comparada nem substituir a maternidade de um ser humano. Eu posso chamar de mãe de pet, posso chamar meus cachorros de filho, mas sabendo que eles são cachorros. Mas eu amo como se fosse filho. Tá tudo certo, não tem crítica nenhuma. Só que são animais e tá tudo bem. Então, assim, não existe uma visão negativa, não existe crítica. Aliás, é bem saudável. Se você quer ter um objeto de amor, adote um cãozinho, adote um gatinho. Evite de comprar, porque tem tantos aí abandonados que merecem um lar, que precisam ser bem cuidados. E amor é uma coisa que se multiplica. Você pode adotar um cachorro e mais para frente você pode querer ter um filho. Ou mais para frente você pode querer adotar um filho. Ou não, tanto faz. Mas o importante é amor. Quanto mais amor tiver no mundo, melhor para todo mundo. Amor aos animais, amor às plantas, amor ao próximo, amor ao filho, amor aos desconhecidos, aos necessitados. Amor é positivo. Então, assim, qualquer pessoa que está dedicando amor a qualquer coisa
tem o meu apoio e o meu respeito, certo? E não tem julgamento para nada disso. Ah, mas você não acha esquisito? Olha, eu acho mais esquisito maltratar pessoas, eu acho mais esquisito guerra, eu acho mais esquisito violência, acho mais esquisito egoísmo. Enquanto você está fazendo coisa boa, que Deus te abençoe. Sem dúvida. E mesmo porque o pet, muitas vezes, ele dá vida ao casal novamente, né? Amor incondicional, carinho. Atendi um paciente aqui. As pessoas gostam quando eu falo dos meus pacientes, tá certo? Porque são exemplos reais de prática. Atendi um paciente há 52 anos. Ele falou, eu chego em casa, a única pessoa que fica feliz é a minha pincher. Ela corre para mim, ela pula no meu colo, ela lambe a minha boca. É a única pessoa que eu sinto que me ama. Eu chego em casa, minha mulher mal me cumprimenta. As minhas filhas só dirigem a palavra para mim para me pedir dinheiro. Ninguém pergunta como foi o meu dia, como eu estou me sentindo, o que eu quero, o que eu não quero. O único amor que eu tenho em casa é do meu cachorro. Eu falo, sinto muito. Isso sim é triste, você está entendendo? Feliz por ter um animal, mas triste por ter humanos à volta que não conseguem fazer essa troca de afeto tão necessária para todos. E de reconhecimento, valorização e até respeito. Porque esse pai foi um cara que trabalhou a vida inteira para oferecer o melhor para a esposa e para os filhos. Não que a esposa também não tivesse trabalhado, criado os filhos, tudo. Obviamente, cada um dentro do seu papel, certo? Sim. O Zane escreveu aqui. Os animais também ensinam as crianças a desenvolver amor, empatia e responsabilidade. Perfeitamente. Animal, para a criança, tem um valor no desenvolvimento psíquico, emocional e até cognitivo. Não é incomum crianças se desenvolverem até intelectualmente na interação com os animais. E nós temos também terapias baseadas em animais. Existem animais que visitam centros de oncologia, existe um tratamento baseado na interação com o animal chamado ecoterapia, aonde crianças com problemas graves, através do trato e do manejo e do passeio com o cavalo, conseguem se desenvolver fisicamente, emocionalmente, até mentalmente. Então, assim, animal, na verdade, não é só animal. Qualquer troca de afeto faz bem para o ser humano. O ser humano, por natureza, ele é gregário, ele é carente, ele precisa de amor. Tudo aquilo que nos afasta do contato afetivo é prejudicial. Tudo aquilo que nos aproxima de ter bem-querer, de ter carinho, de ter troca, é saudável, positivo e merece ser incentivado. Então, não julguem e não critiquem mãe de pet, mãe de planta, mãe de reborn, mãe de qualquer mãe, porque são pessoas que têm amor para dar. Certo? Sem dúvida. Maurício, acho que o nosso tempo já está esgotando. Isso. Não sei se tem alguém aí querendo fazer alguma pergunta, algum comentário. Mas acho que não tem nada que passou. Para terminar, o que a gente propõe aqui? Investimento em política pública para melhorar as condições da mulher no exercício da maternidade, ela tem um suporte para poder não se desgastar tanto. Promoção da corresponsabilidade. Não adianta ser corretivo, tem que ser preventivo. Antes de engravidar, já estabelecer acordos de corresponsabilidade por esse filho. Desconstrução do ideal da mãe perfeita. Não tem mãe perfeita, tem mãe humana. E toda mãe está fazendo o seu melhor. Fortalecimento de rede de apoio. Que rede de apoio é essa? Seja ela qual for. Familiar ou externa. E conscientização e combate a qualquer estigma contra a maternidade. Seja profissional, seja preconceito com relação à questão de gênero, às dificuldades que a mulher passa, às variações, a tudo aquilo que acontece. Temos que tratar a maternidade com igualdade em todas as áreas, em todos os setores. E o que acontece hoje, infelizmente, é um preconceito onde a mulher, pelo benefício e o milagre e a vantagem da maternidade, ela tem prejuízo por esses estigmas.
Então, estamos aqui humildemente na tentativa de levantar reflexões para tentar transformar a maternidade numa coisa que seja positiva para todos. Então, saúdo todas as mães, parabenizo todas as mães por esse domingo, que Deus abençoe a todos, continue dando força e fé para essa tarefa que é uma tarefa digna de Deus, porque você está dando luz à vida e agindo como co-criadora, compartilhando a criação com Deus, tá bom? Obrigado, Luciane, pela oportunidade. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente e quem vai assistir depois a live aí que ficou gravada. Boa noite e bom domingo para todos, tá bom? Boa noite, obrigada a todos, a todas as mães, um feliz Dia das Mães e até a próxima. Tchau. Tchau, obrigada, meu marido.